Verdade, imparcialidade. Começa agora o programa A Hora da Verdade. A apresentação: Carlos Frederico Gomes. Acabou. O tão esperado julgamento do presidente Lula terminou. Foram tantas discussões, tantas piadas, tantos vídeos, tanta molecagem, tanta bagunça, tanta coisa séria levada na brincadeira, que eu cheguei à conclusão que o nosso país está cada dia mais doente. E cheguei a outra conclusão: as pessoas estão muito antenadas, muito na internet, voltadas praticamente o dia todo para a internet, para as redes sociais, não certamente estão também politizadas. Vocês vão me permitir eu dizer uma coisa, muito pelo contrário. O que a gente vê são cada imbecilidade dita na internet, cada argumento sem nenhuma base, atitudes sem nenhum caráter de cidadão. O que a gente vê, claro, é um país dividido entre a prisão ou não de uma pessoa, a prisão ou não de um líder político. E eu não vejo ninguém falar nesse país. Não é pela história do civismo, do verde e amarelo, azul e branco, eu sou herói, você mártir. Nada dessas mentiras que tem muito aí se colocando que são sem ser, nada disso não. Eu estou falando é você, cidadão, você aí, que é pai, ou que é avô como eu, pai e avô como eu, já, né? Apesar de ser muito novo. Está preocupado com o país dos seus filhos, dos seus netos, mas no seu país, cara. Porque você ainda tem anos para viver aqui e vai ralar com dificuldade se esse país não sair dessa bancarrota que ele entrou desde a última eleição do último presidente, que foi a dona Dilma Rousseff, que quebrou o país para ser reeleita. E se fica aqui todo mundo numa discussão, prende o Lula, solta o Lula vai ser preso, como se o Lula preso ou solto pudesse resolver o problema do nosso país. Nem ele preso vai resolver nada para o nosso país, muito menos solto, né? Porque aí a coisa é muito pior. O que é que está acontecendo na realidade? O Lula foi condenado por 3-0, primeiro desmanchando um mantra que o PT criou, né? Não vou ser injusto, que uma parte do PT criou, e tem boa parte, uma parte não concorda com aquilo, é um mantra como se fosse uma seita, de que o presidente Lula foi injustiçado e é um perseguido. E o perseguidor maior, o homem que o persegue e que comete injustiça com ele todo dia, chama-se juiz Moro. Se isso é um fato, ele foi condenado pelo juiz Moro a 9 anos e pouco de cadeia. Então ele recorreu, como todo cidadão brasileiro tem direito. Recorreu para onde? Para o Tribunal Regional Federal, que fica lá no Rio Grande do Sul. E lá no Tribunal Regional Federal, essa Câmara que decide são 3 desembargadores. E todos os 3 votaram com o juiz Moro. Só discordaram uma coisa do Moro, que em vez de 9 anos de cadeia no total, colocaram 12 anos. 8 anos e pouco por corrupção e 3 anos e 9 meses por lavagem de dinheiro. Dá mais de 12 anos. Então, no que eles discordaram do Moro foi aumentar esta prisão. Então, o argumento de que o Moro é que era... Agora, quem é? É a justiça brasileira toda? Eu vi alguns líderes petistas dizer que era o segundo ato do golpe. E ele fala isso como se a justiça brasileira estivesse macuminada toda para perpetuar o segundo ato do golpe. Que vocês têm razão quando vocês falam que o mercado está por trás de tudo isso, tá?
Mas o mercado está por trás disso aí, está por trás de outras coisas. Como está por trás hoje de lançar o Meirelles candidato a presidente da República de qualquer jeito. Ele mesmo disse, os investidores querem que eu seja presidente. E se investidor fosse eleitor aqui, então ele já estava eleito. Mas é preciso que a gente se situe dentro do nosso país e acredite que esse país, as coisas não funcionam também como se todo mundo fosse marionete. Existe daqueles 3 juristas lá, quem é advogado, eu não sou, mas tenho familiares e são advogados, sabe que são 3 homens, inclusive um jurista respeitadíssimo, que é o presidente da Câmara. É um jurista respeitado em todas as suas atitudes, até hoje um homem seríssimo. E aqueles 3 desembargadores não são iguais àqueles lá do Supremo Tribunal Federal, não, menino. Eles são juízes de carreira federal. E fizeram concurso que passaram. Então, eu só lamento é que depois de tudo que esse país passou, tudo que a gente vem passando, a gente ainda tem que aceitar que os recursos judiciais no Brasil intermináveis, apesar de ter pedido 3-0, o presidente Lula ainda tem como fazer uns embargos aí no próprio TRF, mas que não vai dar em nada, que é sobre o próprio, não muda nada na lei, mas ele pode ir para o STJ e pode ir para o Supremo. E tem gente dizendo, e no STJ, enquanto isso não for julgado, ele vai poder continuar com a candidatura dele, porque ele só vai ser declarado inelegível, que ele já está inelegível com a condenação, mas só pode ser declarado pelo TSE quando terminar os recursos, né? E tem gente dizendo que algum recurso pode ser feito para que só se encerre a possibilidade, quando acabar todos eles, dele ser candidato, ele possa continuar uma candidatura. Perfeito, pode acontecer, pode. Agora eu vou dizer para os senhores que são do Partido Trabalhador e os senhores políticos ligados ao presidente Lula. Se vocês fizerem isso, definitivamente vocês não amam esse país. Ou têm qualquer respeito por qualquer cidadão brasileiro. Eu, candidato contra vocês colocando o país numa situação dessa. Vocês já imaginaram chegar no final do ano, o Brasil com o presidente eleito que não pode tomar posse porque um dia os embargos vão terminar. Se a nossa Constituição não permite que réu seja candidato a presidente, você imagine um condenado da justiça ser presidente da República. A legislação brasileira não permite que réu seja presidente da República. Se você for eleito presidente da República e virar réu, você tem que ser afastado. Como é que um condenado pode se candidatar e ser eleito? Aí é que eu digo, se vocês tiverem a coragem de fazer isso com esse país, vocês não merecem nem um olhar do eleitor brasileiro. Tá bom? É o que eu penso. Luiz, terminou a novela, né? Pelo menos era para terminar, né? Terminou, mas não acabou, como tudo nesse país, né? O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quando Dilma Rousseff ganhou o segundo turno, em 2014, sob o candidato tucano Aécio Neves, ele chamou ela e disse que era o momento de fazer um novo realinhamento. Disse a mesma: vamos trazer de volta para a equipe econômica o atual ministro da Economia de Michel Temer, Henrique Meirelles. E vamos tentar negociar um acordo melhor com setores descontentes do PMDB. Quando ele dizia setores descontentes, ele estava se referindo a Eduardo Cunha, que naquele momento já estava se organizando para se eleger presidente da Câmara Federal. Em 2015, o Lula vai ao encontro da cúpula do PMDB. Sarney, Romero Jucá, Renan Calheiros, e tenta fazer um grande pacto. Que pacto é esse, Carlos Frederico? Um pacto para tentar evitar que o Lava Jato avançasse. Você se lembra muito bem desse episódio, né? O que aconteceu? Ele tentou também, de novo, chamar Dilma Rousseff para essa realidade.
Mas Dilma Rousseff é uma figura que vive num mundo especial dela, tão profundo, que eu acho que ela não tinha noção do que estava acontecendo. Vários companheiros do Partido dos Trabalhadores sendo presos, alguns membros do PMDB já bem começavam a sofrer ameaça de prisão, de processo. Uma coisa é certa, quando Dilma Rousseff tentou impor o nome de Lula a ministra da Casa Civil e o juiz Sérgio Moro vazou aquelas fitas, Carlos Frederico, aquele áudio, o que aconteceu na minha avaliação? Ali foi o momento que o Lula notou que precisava enfrentar pessoalmente Sérgio Moro. Ali ele começou a criar um discurso de presunção de inocência, sendo perseguido por um juiz que queria interromper uma carreira toda ela voltada ao bem-estar do povo. Agora, quando a gente fala povo, né, Carlos Frederico? Depende do povo, né? Se é o povo da periferia das pequenas cidades ou o povo da JBS, né? O Debrecht, por aí vai. Mas só para encerrar, quando Dilma perdeu e saiu do Planalto, eu acho que ali, naquele momento, Lula sabia que provavelmente não seria candidato em 2018, como também sabia que dificilmente venceria as eleições, porque tem uma rejeição muito grande, e muita coisa também vai aparecer. E outra coisa que eu acho que é mais importante, todo o sistema judiciário brasileiro, não todo, mas uma grande maioria, hoje deseja a prisão de Lula. Não, mas até porque a questão da prisão de Lula não é você ser a favor ou contra, é você, porque as coisas no Brasil, tudo vira partido, né, Luiz? Não, mas a ideia do Lula... A justiça foi partidarizada, o PT faz questão que isso seja colocado, outros partidos fazem questão que isso seja colocado, porque é muito mais fácil para dizer o cara é preso político que é um preso corrupto, né? Mais bonito, né? É por isso que eles dizem, né? Preso político. Os caras querem comparar o Mandela, pô. Pelo amor de Deus, Mandela foi preso sem direito a coisa nenhuma. 27 anos. Mandela não tinha direito a nada. Mandela não tinha um tostão, nunca teve um tostão, foi preso sem direito a coisa nenhuma. Nem advogado Mandela tinha. Até do cara quero fazer um paralelo com Mandela. E quando saiu da prisão... Esse tipo de coisa é que quando saiu da prisão, pregou a união entre os Pois é. Enquanto aqui é o contrário. O cara não foi nem preso, já vai pregando... desunião. Não, é briga na rua. Estou dizendo aqui que não aceita a decisão. Eu aprendi com meu pai que decisão da justiça a gente cumpre. Foi isso que meu pai me ensinou. Cumpre-se. Acabou-se. Até agora dá certo. O que eu estou querendo questionar, primeiro, essa falácia da história de dizer que pobre e rico, isso não existe, Márcio. Nunca na história desse país os ricos ganharam tanto dinheiro. Essa fase não é minha. Essa fase é do presidente Lula. No seu 7º ano de mandato. Nunca na história desse país os bancos e os ricos ganharam tanto dinheiro. E ele tinha razão, era verdade. Depois você viu aí o que deu a história da Odebrecht, da JBS, né? E ele tinha razão. Só para a JBS o Lula liberou 25 bilhões do BNDES. Então é um fato, cara. Aqui é fato. Aqui não é questão política. 24 bilhões por Rick Batista. Aqui é fato. O metrô do Ceará não está funcionando, a outra parte aí, porque faltou 1 bilhão do BNDES. E essas coisas precisam que sejam ditas, porque são verdades que necessitam ser ditas. Outra falácia grande, Luiz, que é preciso que seja dita. Essa história do PT dizer que é a continuação do golpe. Uma coisa que o PT não soube fazer foi dizer para a população que por trás da história da Dilma tinha um mercado. Mas só que o presidente Lula deu muito dinheiro a esse mercado. Muito. Sem dúvida. Muito. O Brasil viveu um tempo em que o mundo queria o que nós tínhamos. A China crescia 10% ao mês. O Brasil não cresce 2% ao ano, né? A China comprava aqui nesse país cobre, ferro, o que nós produzíamos. Soja, nós tínhamos. Petróleo, nós tínhamos. Aço, nós tínhamos. Ferro, nós tínhamos. E os preços
lá no céu. O senhor Lula, junto com muitos outros governadores, inclusive o Sérgio Cabral, surfaram e brincaram com dinheiro. Hoje, algumas pessoas estão tentando enganar a população mais pobre, que se o Lula voltasse para a presidência, tudo isso voltaria. Como? Pode até ser que ele tenha sorte, chegando lá, o preço do petróleo já está melhorando, né? Mas aquele momento, aquele ápice, vai demorar décadas para acontecer. Sem dúvida, sem dúvida. A presidente Dilma, tem que fazer justiça, não pegou o que o Lula pegou. Né? Perfeito. Agora, o que eu disse no final do meu comentário inicial, do editorial desse programa, é que eu vou repetir agora. Está aqui todos os jornais, todos os jornais, todos os blogs, Folha de São Paulo, UOL, 360, todos dizendo que o Lula continuará sendo candidato. Agora vamos dizer por quê, Luiz. Eu vou dizer bem rapidamente aqui, eu quero comentar do Luiz. É muito simples para você entender. O Lula candidato a presidente, se eleito presidente, se isso acontecesse, né, dele ser eleito presidente, simplesmente todos os processos deles, porque estou falando, isso é só um. O advogado de defesa estava dizendo que esse triplex não era dele, porque além de ele, a escritura não sendo o nome dele, ele não tinha usufruto, ele nunca ia lá, que é uma condição de prova, né? Se ele vivesse, não fosse dele, mas vivesse. Só que o sítio de Atibaia, esse argumento já não vale. Ele vivia lá. É só explicar que os seguranças viviam lá, os pedalinhos tinham lá era do Neto, tudo que tinha lá era deles, o móvel, a mobília, até a roupa de cama tinha as iniciais do presidente Lula. Vou explicar ao telespectador. Que o sítio de Atibaia é outro processo. Não, porque é o seguinte, ele, como ex-presidente, ele tem direito a segurança especial. E o segurança tem que dizer para onde é que vão. Pronto. Então, aí... E lá na própria presidência da República, que é quem continua a segurança, tem mais de 400 idas desses caras para esse sítio de Atibaia. Direto, porque lá era o sítio do presidente Lula. E é. O que o presidente Lula não aceita é que a justiça consiga pegar disfarçatez. Tráfico de influência. Isso é disfarçatez, cara. É dele. Tudo bem, eu não vou entrar nesse mérito. O que eu estou querendo dizer aqui, é importante ser dito isso aqui, é importante que isso seja dito, e é importante que você saiba que um partido como o Partido dos Trabalhadores, e foi responsável pela democratização desse país, um partido como o Partido dos Trabalhadores, e tem figuras como o Eduardo Suplicy, e tem figuras como Paulo Paim, e tem homens de bem como Camilo Santana. Um partido desse, ele teria que ter a responsabilidade de dizer que chega, cara. Chega. Um partido desse não pode dizer que vai pegar um candidato a presidente e vai colocá-lo sabendo que ele poderá ser eleito e não toma posse, porque ele é um condenado da justiça. E essa condenação não volta mais atrás. Não tem quem volte mais essa condenação. Certo? E esta criatura usar a justiça eleitoral brasileira e uma eleição presidencial de um país de 200 milhões de habitantes para blindá-lo, para não ser preso, Luiz. Está entendendo, Luiz? É o negócio? Porque se ele for eleito, todas as condenações são sobrestadas, né? Elas são colocadas de lado. Por quê? Porque um presidente da República não pode ser julgado pelas coisas que ele fez no passado. Essa lei imunda brasileira. Ele assume a presidência da República, certo? Com um recurso que alguém vai dar, né, dizendo que ele não está condenado ainda, para ele não entrar lá como condenado. Ele assume, é o que ele quer. Seria eleito e reeleito, voltaria o episódio da reeleição, e eleito e reeleito, 8 anos, ele tem 72. 71. 8 vai para 80 anos. E os processos já foram o quê? Prescritos. Caducaram.
Eles não foram julgados, prescritos. Não puderam andar. Não pode dar um passo enquanto ele for presidente. A mesmo fato em relação ao seu Michel Temer. O Michel Temer, aquelas malas dele lá, ele é só 2 anos. Quando ele terminar o mandato dele, pode ter certeza que ele está muito próximo de ir para a cadeia. Ele sabe disso. Por quê? Porque não tem como sair daquilo ali, não. Daquelas malas, não. Tá certo? Então, eu fico impressionado, Luiz, é a falta de respeito e a falta de responsabilidade desse partido. Por exemplo, alguém no PT tem que dizer, cara, nós não podemos fazer isso com o Brasil, não, macho. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Do mesmo jeito que um partido luta pela democracia, um partido luta na trincheira democrática para que o país se restabeleça a sua situação normal, é justamente o movimento inverso, Luiz. É você levar o país à anormalidade, entendeu? Porque a democracia brasileira, será que aguenta eleger um presidente e ele não puder tomar posse? De acordo com as últimas pesquisas da Datafolha, Lula tem entre 27% a 33% do eleitorado, um voto estimulado. É um patamar alto? É. Mas para quem já teve 80% de aprovação... É mais alto, Luiz. Não, mas estou dizendo, para quem já teve uma aprovação muito, muito grande, ele já teve uma queda. Rapaz, olha, o Alckmin não decola. Não decola. Concordo com você. É uma candidatura... Eu tenho 2 nomes, se você discordar, pode discordar aqui, que é bom discordando mesmo. Tem 2 nomes que eu acho que vai se o Lula, se eles tiverem o Wilson lançado, o Lula vão ser beneficiados, que é a Marina e o Ciro. Que aí é do lado da esquerda. Se eles tivessem isso também, não fossem tão egoístas, me perdoe aí, meu primo Ciro Gomes, me perdoe, né? Não pegasse um projeto pessoal como se fosse a coisa do mundo. Porque se fosse assim, meu primo velho, eu não falava nem com vocês. Porque se eu precisei uma vez do projeto pessoal meu com vocês nunca ajudaram em nada. Fosse assim, né? E o projeto pessoal não pode ser colocado acima de um país quem tem caráter, né? Quem realmente ama o país, tem dignidade, como meu pai me ensinou, né? E o pai de vocês ensinou também, que eu sei. Eu tô querendo dizer, cara, que vocês já eram para ter se sentado, cara. Olha a situação que está o país hoje. Doutor Ciro, Dona Marina, né? O próprio Álvaro Dias que poderia... O PSB, que eu não sei quem seria o candidato lá. Eu estou falando na rede, do PDT. Vocês que fazem a esquerda, o centro-esquerda desse país, vocês já eram para ter sentado diante da situação que está, procurado o PT, ter dito pro PT, rapaz, vocês vão destruir esse país, cara. Vocês vão destruir esse país. Porque do outro lado está o Bolsonaro, do outro lado está o Henrique Meirelles, que é o candidato dos investidores. Ele se intitulou candidato dos investidores. E você sabe o que quer dizer isso? É transformar o Brasil numa colônia de exploração de especulador financeiro. É o que vocês querem fazer com o nosso país? Tá aí. O seu Temer quer pegar o BPC, aquele benefício de prestação continuada, Luiz, e botar para 68 anos, mano. Ou seja, para ninguém receber. É muito saco de maldade, né, Carlinhos? É muito saco de maldade. Não é o que você disse aqui, eu digo, Luiz. Quem é o grande cabo eleitoral do Lula? É o Michel Temer. Uma pessoa no meio da confusão dessa notícia sai que ele quer pegar o BPC de 65 para 68 anos. O BPC é um benefício de prestação continuada que é dado para as pessoas pobres, miseráveis, que não têm nenhuma renda, não se aposentaram. Aí é dado por 65 anos. O cara já é pobre, miserável. Tu imagine como é que está a saúde dessa pessoa. 65 anos. Aí essa criatura quer botar para 68, macho. Isso é muita maldade, cara. Um homem desse, quando recebe um benefício desse, ele vai passar no máximo 10 anos um benefício desse, de um salário mínimo. Tem um detalhe, quase sempre ajudando familiares, né? Pois é, rapaz. Ou não a própria saúde, né? Luiz, sinceramente... Estou dizendo, enquanto também a própria saúde, né? Que nós temos que ir já para o segundo bloco, né? Eu vou para o segundo bloco, nós vamos voltar aqui falando sobre eleições, não tem outra coisa a falar. Eleições desse ano. Depois dessa decisão do... principalmente para 2018, eu não vou analisar aqui o Luiz. O Senado Nacional. O Senado Nacional com cada candidatura aqui. Ontem a Globo News teve um agafe, não sei se foi de propósito, botou alguns candidatos. Primeiro disseram que
o ex-ministro Ciro Gomes, foi ministro dos Flores, não sei o quê. Aí botaram que ele era prefeito de Fortaleza. Acabaram com o Roberto Cláudio. Esqueceram o Bolsonaro, a Marina Silva e a Manuela Dávila, mano. Pelo amor de Deus, a Globo News. Aí depois que se passou os vídeos, foi que eles... teve um problema no vídeo. Nada. Daqui pra frente, problema no vídeo é montagem, pessoal. Certo? Problema no vídeo daqui pra frente é perseguição. É não botar foto. É não querer que apareça. Certo? Aprendam isso aí. Eu volto já já. A Hora da Verdade. A Assembleia Legislativa começou a campanha Ceará Sem Drogas. A discussão vai ser levada para todo o estado, prevenindo a população e buscando soluções para resolver o problema. Participe da campanha. Juntos ficamos mais fortes para combater essa verdadeira tragédia que destrói famílias, futuro e muitas vezes a própria vida. Ceará Sem Drogas, uma luta de todos nós. Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Josélia Arimanteia, Uruoca. Acordo 8 horas, 9 horas, aí carrego o carro e vou lá pegar água. Aí sai distribuindo os comércios. Estrada dessa, paga gosto de você andar. Você não gasta pneu, tem economia no bolso e anda rápido. Sertanejo pega uma estrada boa, fica feliz, fica contente. Assim como o trecho que liga Uruoca a Martinópole, o governo do Ceará está fazendo mais de 1.000 quilômetros de estradas mais importantes da vida de muita gente. Governo do Ceará. A Hora da Verdade. Estamos de volta agora com o segundo bloco do programa A Hora da Verdade na sua TV, da sua TV, mais canal 15 da Multiplay, e na sua TV Litoral, canal 5 da NET. Luiz, primeira coisa, vamos responder logo isso aqui. É importante a gente responder e logo em relação à prisão do Lula, se ele pode ser preso, né? E lá na própria decisão eles falaram sobre a prisão, né? Vamos aqui rapidamente, ó. O placar foi 3-0, a defesa tem um prazo de 2 dias após a publicação do acordo para fazer um embargo de declaração, que é a única coisa que eles podem fazer, ele já falou no início, né, Luiz? Após o julgamento do F4, é possível apresentar recurso tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal, isso todo mundo sabe, né? Para apontar decisões do ato de processos no STJ, os recursos vão servir para quê? Para apontar decisões ou atos do processo e violam princípios como o de ampla defesa, que eles sempre alegam. Esse recurso deve ser apresentado ao presidente do TRF4, que pode decidir pela admissibilidade ou não. É o tal do desembarque que, com certeza, não vão aceitar, porque senão vão destruir o que eles disseram, né? O extraordinário ao Supremo questiona decisões de atos e viola dispositivos constitucionais. Como o Supremo é quem dirime qualquer dúvida, então eles vão falar de alguma coisa em relação à Constituição para recorrer para lá para ganhar tempo. E o habeas corpus pode ser apresentado no STJ acompanhado de pedido liminar para tentar impedir a execução da pena. Inclusive, a ministra Carmen Lúcia, logo depois do julgamento, né, Luiz, já negou 2 habeas corpus e foram implementados por acadêmico de direito, né? Assim como deve ter mais outros que deverão ocorrer nos próximos dias. Pois é. E o presidente da 8ª turma, é isso que eu queria dizer aqui, o presidente lá da 8ª turma do TRF4, desembargador Leandro Clausen, deixou claro que Lula não será preso de imediato. Sobre a prisão, eu queria falar para você saber. Ele lembrou do entendimento do Supremo Tribunal Federal, e foi há pouco tempo agora, até o julgamento está querendo rever, né, Luiz? Esse entendimento, de que a pena pode ser executada depois da condenação do réu por um tribunal de segunda instância. E foi o caso. Mas, antes disso, o TRF precisa julgar eventuais recursos apresentados pela defesa de Lula. Pela interpretação do STF, a prisão depois da condenação em segunda instância não é obrigatória. Deve ser decidida de acordo com um caso específico. Tá certo?
Mas Voltar pra lá, né? ela pode acontecer, o que antes não acontecia. Porque, por exemplo, assim, o Maluf só foi preso agora, porque passou tudo, terminou tudo, o último recurso, aí o Maluf foi preso. O Maluf se beneficiou muito disso. Mas, anteriormente, ninguém era preso antes do tal transitado e julgado, né, Luiz? E o transitado e julgado virava o quê? Impunidade, né? Não é isso? Exatamente. Agora, o que interessa a gente aqui, de falar de eleição, é que é o campo político. E no campo político, depende... a lei da ficha limpa, uma condenação de um órgão colegiado como o TRF4, torna o candidato inelegível. Vou lembrar vocês, vários prefeitos que foram condenados já, não é nem em segunda instância, ou seja, foi condenado por um juiz e foi condenado pelo Tribunal de Conta. Não pode ser candidato. Tem vários aí que não foi candidato a isso. Vários. Até ganharam eleições e não assumiram. E não assumiram, pronto. Né? Os votos são anulados e aí o segundo colocado... Para você ter ideia, né? Que é o caso. Mas ainda há recursos que podem permitir a candidatura de Lula. Ele se enquadra no réu que foi julgado e condenado em primeira e segunda instância, né? Ele pode recorrer ao próprio TRF4 e a jurisprudência diz que a sentença só pode ser considerada final quando este recurso chamado embargos declaratórios forem analisados. Assim, o petista ainda deve ganhar tempo. E há mais recurso, mesmo que a condenação seja mantida pelo TRF4, o ex-presidente ainda pode recorrer ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal para tentar obter uma liminar e manter a candidatura. Nesse caso, vai depender muito do juiz que for analisar o caso, ou seja, ainda não dá para saber se ele será ou não candidato. Pronto. Dito isso, eu volto porque eu disse no início, é muita irresponsabilidade do PT lançar o Lula nessas condições. Mas né? o PT que tem como presidente uma figura como a senadora Gleisi Hoffmann não está muito preocupado com isso não, Carlos Frederico. Se eles puderem tocar fogo no Brasil para eles se livrarem, eles não pensarão duas Agora, vezes. não falem em respeito, em dignidade, em preocupação com o país, não falem isso. Por quê? Porque o PT pode demais liderar esse processo com outro candidato, junto com o Lula, com outra pessoa que pudesse ganhar a eleição e ter legitimidade para governar, cara. Mas durante o julgamento, agora que aconteceu, no TRF4, o próprio Lula sentiu o seu isolamento. Muitas lideranças já começaram a se distanciar dele. Partidos que outrora estariam do lado dele, como o Partido Democrático Trabalhista, na figura do presidente Carlos Lupe e do seu candidato a presidente Ciro Gomes, literalmente aproveitaram esse momento para demarcar um espaço de distanciamento. Ciro Gomes, vamos colocar 4 dias antes do dia 24, dia 19 e 20 de janeiro, ele deixou bem claro que torcia pela inocência do Lula, mas acreditava que a justiça não estava perseguindo e que a Operação Lava Jato não foi criada simplesmente para pegar os petistas, porque ele já mesmo confirmou que havia visto que muitos MDBistas, ou antigamente chamados de PMDBistas, também estão presos, demonstrando que essa operação... A Lava Jato prendeu todo mundo, Luiz. Não, mas deixa eu só para corroborar o raciocínio aí do ex-ministro, a Operação Lava Jato prendeu os homens mais ricos desse país. Estão presos. Marcelo Odebrecht foi preso. Está preso ainda. Domiciliar. OAS, Léo Pinheiro. A UTC, pessoal da UTC. Pessoal da Andrade Gutierrez. Né? E tem mais aí, não sei nem quantas. Os homens mais ricos desse país eram os irmãos Joesley. Estão aonde? Estão presos. Na cadeia. Eike Batista está preso. Eike Batista esteve preso, tá? Domiciliar também. Era o homem mais rico do mundo. Quer mais? O Paulo Maluf, que nunca foi preso. Sérgio Cabral está preso. O Paulo Maluf tem 86 anos, está preso, pessoal. O Paulo Maluf tem câncer na próstata, está preso. O Sérgio Cabral, ex-governador, 8 anos de governador, está preso e condenado a 84 anos de cadeia. O Sérgio Cabral de quê? Do PMDB.
O que é que fizeram? Então, transferiram para ficar perto do Moro e algemado os pés e as mãos. O Ministério Público Federal de São Paulo já está começando a prender gente no escândalo do metrô. Então, na hora que você arroga esse argumento, ele dilui, porque nós falamos aqui vários que tem nada a ver com o PT. Gente que o PT diz que é inimiga dele, que são os ricos. Estão presos. Gente do PMDB que o PT hoje Chama golpista. chama de golpista, que estão presos. Que eram aliados deles na época. Então, é um argumento totalmente pífio. A própria fortuna que o Eduardo Cunha fez durante a Então, vida como deputado federal, ele era aliado de Luiz Inácio Lula da Silva. Não, nós vamos inclusive colocar aqui mais na frente aqui o elogio, acho que a gente tem aqui, o elogio que o Lula fez para a reeleição do Sérgio Cabral. E se votasse no Rio, votaria no Sérgio Cabral. Agora é escancarado, uma coisa fora do normal. Agora, você está falando do Ciro, eu quero só que você continue falando do Ciro, porque eu quero saber o seguinte: vamos trabalhar hipoteticamente que o Lula não seja candidato. Por Ciro Gomes, muito importante essa candidatura não existir? Eu acho que por um bom tempo o Ciro Gomes nutria uma certa esperança que a própria cúpula do PT, quando visse que a situação do Lula é muito difícil, se criasse uma opção B. Essa opção B... Não é nutria, não. Ele estava iludido, né? Então, o que aconteceu? Era ilusão. Jamais sairia o candidato sem ser da hoste do PT. Eu também concordo com você. Porque estão dizendo que seria o Jacques Wagner, mas o Jacques Wagner que não tem tesão para ser candidato. Não, sem dúvida. E o Fernando Haddad cada vez mais se desmancha também no ar, né? Com a situação muito difícil. Então, na minha avaliação, o que é que aconteceu? Ciro caiu na real, que não receberá apoio do PT. Ele começa a se direcionar para um eleitor de centro-direita, que está órfão. Inclusive, parece que ele teve em Pernambuco falando com o pessoal do PSB. Teve, com o governador Paulo Câmara. Vai apoiar a reeleição de Paulo Câmara. Eu acredito que ele deverá conversar com o vice-governador de São Paulo, Márcio França, que em abril assume o governo do Estado. E é bem provável que o PDT também apoie o PSB em São Paulo. Existe esse namoro, essa confluência. Mas isso aí bate de frente com o Alckmin, né? Sem dúvida. Mas, de um outro lado, a candidatura do PSDB em São Paulo também tinha um mal-estar tão grande que dificilmente o Alckmin seria contra o seu próprio partido em São Paulo. E aí eu acho que fica muito difícil essa aliança PSDB e PSB. Uma coisa é certa. Outra liderança que me chamou muita atenção foi Marina Silva, né? Apesar do silêncio dela, ela ela começou a acordar, né? Ela lançou uma nota. E ninguém está acima da lei, né? Foi a nota dela, disse? Ninguém está acima da lei. Eu acho que a Marina Silva ela vai começar a bater de frente com o ex-presidente Lula. Eu acho que essa relação silenciosa de não agressão de Marina Silva com o Lula, eu acho que chegou ao fim. Eu acho que a tendência dela é partir para cima porque ela é uma parte desse eleitorado do Lula. Até pela história dela, né? Eles são muito mais parecidos do que diferentes. Agora, Luiz, o Bolsonaro sofreu aí um tiroteio medonho, está todo furado. A chance de se recuperar, o que tu acha? Eu acho que pelo menos uma coisa é benéfica a ele. Eu acho que esse julgamento que aconteceu em Porto Alegre tirou um pouco do holofote dele. Porque eu acho que cada vez mais que o Bolsonaro bate de frente com a imprensa, ele se perde. Aquela de usar o dinheiro para comer gente foi demais, né? Foi demais e causou um mal-estar entre uma parte do eleitorado dele. Mas eu acredito que o Bolsonaro, na minha avaliação, ele ainda vai permanecer num certo patamar de votação nas pesquisas estimuladas por falta de opção. Mas eu acho que lá na frente ele começa a se desmanchar porque não tem uma base sólida. Ele não tem. A Globo News lembrou que o Arthur Vigílio está disputando com o Geraldo Alckmin nas prévias. E se esqueceu que Bolsonaro é candidato,
do PCdoB, foi deputada federal? Manuela Dávila. Manuela Dávila era candidata. Se esqueceu. Ela se lembrou até que o Fidelis era candidato. Mas esqueceu o Bolsonaro. Álvaro Dias. Não, Álvaro Dias não, lembrou. Ela esqueceu o Bolsonaro, o Fidelis. Não, Fidelis não. Bolsonaro, a Manuela Dávila e outra aqui. Que pronto. Hoje só eu estou querendo dizer é que daqui para frente, Luiz, vai ter muito. Você está falando da pulverização de muitas candidaturas, né? Até nessa discussão lá, lembraram a primeira eleição, aquela do Collor, teve quantos candidatos? Eu acredito que tenha tido mais de 9 a 12 candidatos. Foi. Então, estão fazendo um paralelo e essa seria igual, né? E em cima disso, essa pulverização ajuda o Lula, né? Se o Lula for candidato. Essa pulverização, eu acho que quando chegar mais próximo, por exemplo, hoje qual é o grande problema de Ciro Gomes? O isolamento. Ele precisa fazer uma aliança. Para ele era fundamental hoje uma aliança com o PSB. Só que essa mesma aliança que ele está tentando disputar, a Marina também se aproximou, tentando atrair também o PSB. Mas Marina saiu queimada na última vez que foi candidato pelo PSDB? Saiu. Assim também como o Ciro também tem zonas de atritos históricos com o PSB. Então, o PSB é a grande namorada tanto de Ciro como de Marina Silva. E do Alckmin também. De alguma maneira do Alckmin, mas o Alckmin, inclusive, tem um vice do PSB. Porque você colocou bem, existe a questão regional que o Alckmin precisa equacionar. Eu não tenho a menor dúvida. Se o Alckmin hoje tivesse que apoiar José Serra, João Dória ou Márcio França, ele apoiaria Márcio França. Os dois companheiros dele de partido, provavelmente ele faria de tudo para derrotá-los. Eu não tenho a menor dúvida em relação a isso. O Dória ele não apoia mais. Eu acredito que ali existe uma convivência, mas eu acho que já há uma ruptura pessoal e política. A decepção foi muito grande. Agora, né? Uma coisa é certa. A decepção foi o seguinte, o João Dória, ele agiu assim como um leão novo. Às vezes o leão, o leão novo, ele tem que esperar... Não, ele permite que o filho fique na manada, né? Até determinada idade. Depois ele expulsa. Mas aí, no caso, foi o contrário. O leão novo quis logo expulsar o leão novo quis comer vivo o pai. Aí né? criou a criatura querendo comer o criador. Muito antes do que se esperava. Carlos, existe uma candidatura que é muito pouco situada e comentada, que é do senador do estado do Paraná, Álvaro Dias, que também foi governador pelo Podemos, né? Pelo Podemos. O que é que eu vejo? Ele está conseguindo construir uma aliança com o PHS a nível nacional. Talvez mais 1 ou 2 partidos venham fazer parte. Ele é um candidato que pode ocupar o espaço do PSDB na região sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. É um candidato que pode crescer agora nos próximos dias ou nos próximos meses? Sim. Não sei se teria fôlego para chegar ao segundo turno, mas é um cara que tem discurso moral da ética, tem jeito de tucano, discurso pró-mercado. A vida toda tucano. Mas não é do PSDB. Isso talvez seja algumas qualidades que hoje o eleitor procura. O eleitor não quer votar no PT. Eu não sei. O eleitor não quer votar no PT, mas também não vai votar no PSDB. A gente não pode fazer análise agora profunda que a gente vai fazer mais na frente. Porque esses candidatos eles terão que ter palanque em cada estado. Né? Por exemplo, o Álvaro Dias é um cara um problema grave. Porque no sul ele até consegue, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, mas quando sobe para o Nordeste, cadê? Ele é desconhecido. Não, cadê o palanque? Cadê o candidato? Para ele sentar aqui, para ele vir para cá. Né? Já nós vamos falar das candidaturas estaduais e nós vamos falar dos candidatos aqui que tem palanque aqui no estado do Ceará. E ele não tem. Né? E é interessante que tá cada palanque que está aparecendo, né, cara, do Ceará. Pois é, justamente porque eles têm essa preocupação em relação ao palanque, porque é a questão regional e a eleição é nacional, mas é disputado estado por estado. Casada, né? Então é preciso ver isso aí.
Está na hora de eu ir para o intervalo, né? Eu vou para o intervalo e volto já já. Um terceiro e último bloco do programa A Hora da Verdade. Sai daí não. A Hora da Verdade. A Assembleia Legislativa começou a campanha Ceará Sem Drogas. A discussão vai ser levada para todo o estado, prevenindo a população e buscando soluções para resolver o problema. Participe da campanha. Juntos ficamos mais fortes para combater essa verdadeira tragédia que destrói famílias, futuro e muitas vezes a própria vida. Ceará Sem Drogas, uma luta de todos nós. Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. José de Arimanteia, Uruoca. Acordo 8 horas, 9 horas, aí carrego o carro e vou lá pegar água. Aí sai distribuindo os comércios. Estrada dessa, para gosto de você andar, Você não gasta pneu, tem economia no bolso e anda rápido. Sertanejo pega uma estrada boa, fica feliz, fica contente. Assim como o trecho que liga Uruoca a Martinópole, o governo do Ceará está fazendo mais de 1.000 quilômetros de estradas mais importantes da vida de muita gente. Governo do Ceará. A Hora da Verdade. Estamos de volta agora com o terceiro e último bloco do nosso programa A Hora da Verdade, na sua TV Mais e na sua TV Mais na Multiplay e na sua TV Litoral na NET, né? Na TV Mais é canal 15 da Multiplay e na NET é canal 5, TV Litoral, tá certo? Deixa eu... Você vê também esse programa no blog do castorico.blogspot.com, blog do castorico.blogspot.com. Esse programa está lá sempre, lá o último programa mais recente é para estar lá sempre para a sua disposição, tá bom? Luiz, eu deixei aqui a nossa discussão tupiniquim aqui do Estado do Ceará, o último bloco como sempre. Primeiro, cobrar uma posição das pessoas e fazem denúncias, né? Tinha uma denúncia, eu poderia até ver aí, Luiz, e que está no... Procurei, Luiz, Sobral de Prima, meu amigo, faz a propaganda do blog. Eu tenho no meu também, eu quero fazer do meu amigo Armandinho, e foi quem primeiro publicou essa notícia, Sobral de Prima, em relação à denúncia que foi vinculada em vários sites aqui no estado de Ceará, contra o ex-governador Cid Gomes, falando de um empréstimo feito no BNB e tal, que o Ministério Público tinha denunciado e colocou como... Não foi denúncia, não. Colocaram já o ex-governador como condenado nesse processo, né? Sobral de Prima. Achou não aí, Luiz? Sobral de Prima. E meu amigo Armandinho, ele mandou para mim muito cedo hoje essa decisão, que é importante a gente dizer por quê. Porque as pessoas fazem a denúncia. Inclusive eu falei disso aqui. E quando sai o resultado, condenação ou absolvição, a gente tem que falar. Isso é responsabilidade de quem tem ética, não é? E eu estou acompanhando várias pessoas que falaram, inclusive na televisão, mas eu vou ver a partir da manhã, para ver se alguém fala, né? O juiz federal Sérgio de Norões Milfon Júnior, da 18ª Vara da Subseção Judiciária de Sobral, absolveu sumariamente o ex-governador Cid Gomes e outros acusados de possível fraude contra o Banco do Nordeste. A denúncia que no dia 27 de agosto de 2014, os gerentes gerais de negócios da agência do Banco do Nordeste do Brasil de Sobral, Alci Milhomem de Vasconcelos e Micael Gomes Rodrigues, respectivamente, teriam recebido proposta de financiamento da empresa Corte 8 Gestão e Empreendimentos, LTDA, dos sócios Cid Feira Gomes e Ricardo Sérgio Farias Nogueira, para a construção de um condomínio de galpões, para locação, e teriam emitido parecer favorável ao financiamento pleiteado no valor de R$ 1.335.700, com 100% do valor financiado pelo BNB, no âmbito do programa FNE-MPE, Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, Programa de Financiamento de Microempresas de Pequeno Porte e Empreendedor Individual, em desacordo com as normas do FNE e com base em previsão de faturamento
inexível de empresa mutuária. Segue abaixo o parecer. Ante o exposto, absolvo sumariamente os réus Alcímio Gomes de Vasconcelos, Micael Gomes Rodrigues, José Wellington Thomas, Leonardo Bruno Torres Braga, Eliane Silveira Mendes, Aurileda dos Santos Oliveira, André Bernardo Pontes Lima, Richardson Nunes de Menezes, José Roberto Pereira de Messias, Ricardo Sérgio Faria Nogueira e Cid Feira Gomes, pela prática de crime previsto no artigo tal do Código Penal, tal, sem custas processuais, expediente de praxe, notadamente as comunicações ao Ministério Público Federal. Ou seja, acusação ao Ministério Público Federal, o juiz federal Sérgio Norões inocentou sumariamente, meu chefe. Né? Então, quem fez a denúncia, faça também o favor de dizer que o cara foi inocentado desse processo. Tem outros aí, né? Que virão aí, se for condenado. Se o doutor ex-governador Cid Gomes for condenado, nós iremos dizer aqui também que ele foi condenado. Aqui foi inocentado, nós temos a obrigação de dizer que foi inocentado. Isso é uma prática que a imprensa brasileira precisa fazer para ganhar o respeito das pessoas. Tá certo? Para ganhar o respeito das pessoas. Porque nesse país é assim. O cara é denunciado, eles julgam, condenam e botam na primeira página. Aí o cara que não era condenado nem nada, mas foi julgado e condenado pela imprensa, ele é inocentado e não sai uma linha. Em canto nenhum, Luiz. Vamos por parte. O que aconteceu? Houve uma abertura de processo, não tenho a menor dúvida. O que aconteceu? Alguns blogs, principalmente blogs apócrifos, e outros nem tanto. Não, tem uns que tem. Uns nem tanto. Literalmente condenaram. Um dos grandes problemas do Cid Gomes, e você se lembra que eu já escrevi até artigo sobre isso. É a coleção de inimigos. Mas especificamente ele tem um problema muito sério com alguns setores da área de comunicação. Por isso que eu acho que ele na minha avaliação, às vezes a dimensão do Cid Gomes não é maior, porque eu acho que ele não investiu... Ele não se comunica bem. Ele não se comunica bem, não investiu verdade. na sua autopromoção. E teve muita coleção, teve muito atrito, teve muito mau gerenciamento. Da imagem dele como governador, muito atrito, muito... Agora, eu acho que o que vocês falou aí, eu acho que você teve muita felicidade. Eu acho que sim, eu acho que merece sim... Nós devemos fazer isso com todos. Não, mas especificamente com ele. Com ele, porque eu acho que nos últimos tempos... Rapaz, foi só sair do governo, né? Saiu do governo. Saiu do governo. A história do rei morto, rei posto, o cara sai do governo, ele deixa de ter o poder, aí os grandes amigos desaparecem e alguns amigos viram inimigos, porque o cara não tem mais o poder. Mas o Egílio Távora dizia que a única coisa da política... O cara não tem mais poder. E aí aquele cara que até a careca dele era bonito, mas é bom que eles passem por isso, né? Porque muitas vezes a gente que é sério, a gente que não baba ninguém, a gente vai atrás de ninguém, eles nem olham. Eles gostam dessa chaleragem mesmo. O próprio ex-governador Cid Gomes gosta dessa chaleragem, o senhor Ciro Gomes gosta dessa chaleragem, o senhor Tarcísio Chato gosta dessa chaleragem, o prefeito atual gosta dessa chaleragem, não sei o governador. O governador, vamos saber aí no futuro se ele gosta disso ou não. Eu acho que não. Mas o Camilo é tão centrado. Porque o Camilo, a mosca azul não picou ele, mas esses outros que eu falei aqui, picou todos. Picou todos, eu não tenho nem dúvida, ele picou todos. Que eu conhecia todos antes de serem governador. E os vi sendo governador. E todos eles eram diferentes. E passaram a ser diferentes no poder. Mas é bom que aconteça isso, para que eles botem a mão na cabeça e dizem, rapaz, por quê? Porque esses caras que chaleram, que têm interesse financeiro, pessoal, de agrado financeiro, são os mesmos que depois fazem o que estão fazendo aí. Financiando. Quando eles eram governador, muitos que esculhambam o ex-governador todo dia, nos blogs, no rádio, na televisão, antes, era do círculo pessoal miúdo do governador. Hã? Muitas vezes... Em síntese, né? Recebeu publicidade do governo do Estado. Não, por todo sentido. Muitas vezes mangavam até de pessoas como eu, que
para mim ser de 5 pessoal de governador, eu tenho que estar chaleirando e dizendo que um cara é bonito sendo feio, e dizendo que ele está fazendo coisa errada, ou dizendo que está fazendo certo, e de mim não. Não faço isso com meu pai, não fiz com meu pai, com todo o respeito e carinho que eu tinha com meu pai, onde eu achava que a coisa estava errada, eu dizia para ele, eu vou fazer. O que o governador está passando agora, Luiz, tu foi muito feliz. Eu fiz aqui por uma questão de quê? De justiça, como faço com todos, como farei com todos. Os processos leonistas que tiver aí, que ele foi inocentado, lerei todos aqui, tem vários, né? Processo que tem aí, né, quando o Cid Gomes, tem não sei quantos aí, tem essa história aí da JBS, né? Faz justiça, o Cid Gomes não tem nada a ver com Lava Jato, pessoal. Tem gente falando aí, o Cid Gomes, no Cid tem nada com Lava Jato, tem um processo do Cid na Lava Jato, Lava Jato é Petrobras. O que tem falando do Cid é JBS, da história, daquela história lá, que da aceitação. Da campanha do Camilo, que o cara fez uma doação, e a doação foi feita por conta de um dinheiro que ele tinha para receber do Estado, e o dinheiro do Estado estava demorando, aí o cara fez a doação para liberar o dinheiro do Estado. O dinheiro do Estado que era o dinheiro que a empresa tem direito, porque é uma isenção fiscal. Né? Então é isso aí que está para ser decidido se é verdade ou não. E ele falou isso ano passando, num depoimento rápido, tocou no nome do Camilo, não sabia nem o nome do governador. Quem falou o nome do governador foi o procurador, porque ele não sabia nem o nome, nunca nem viu o governador, mas falou que era para a campanha do governador que o Cid teria pedido. Se é verdade ou não, o tempo dirá. Se for verdade, for condenado, nós vamos dizer aqui. Se for mentira, nós vamos dizer aqui também. Que era mentira, que estava fazendo, tal. Porque, a partir de agora, você que quer acompanhar esse país, passar esse país a limpo, você tem que procurar programas, rádio, televisão que tem identidade, ler site que tem identidade, ler artigo de pessoas que publicam com o nome embaixo, né, Luiz? Que, como o Luiz aqui tem os artigos dele, e faz artigo para o Jornal Povo, faz artigo. O que você lê no Luiz, ele assina. O que você lê no meu blog, eu assino. O que você lê em blogs importantes, como do Azevedo, lá do Reinaldo Azevedo, de muitos outros que tem por aí. Que é a grife dele. Que tem a grife, os caras falam, mas assumem o que falam. Né? Porque 80% do que você vai ver daqui para frente na internet, Luiz... Uma grande parte é fake news. Mentira, né? Mentira. E é necessário esclarecer isso, não é, Luiz? Luiz, o Capitão Wagner praticamente vestiu a roupa do Bolsonaro. Vou lhe dizer por que você vai analisar. Primeiro porque ele disse para o Tasso Gereissati, olha, eu serei candidato, mas o meu candidato a presidente era o Bolsonaro. E Tasso não aceitou, né? Criou um mal-estar. Tasso não aceitou, né? Criou um mal-estar. Não aceitou, Tasso não aceitou. E logo depois ele... O vídeo até que você me passou, né? Os dois você me passou o vídeo em que o Capitão Wagner dá uma entrevista lá em Catreús dizendo que ele é o cara aqui do Bolsonaro aqui. E eu vou dizer, Luiz, é um casamento perfeito, porque o Bolsonaro também não arranja cor melhor que o Capitão Wagner aqui para o Estado do Ceará, não. O Capitão Wagner hoje é a maior liderança de oposição do Estado do Ceará. Sem dúvida, sem dúvida. O Capitão Wagner literalmente está tentando construir uma carreira solo. Eu não falo solo no sentido individual mesmo. Saiu do PR, abandonou um grupo que ele encontrou apoio e terreno fértil para crescer. E a gente já diz aqui que se tornou maior do que, os próprios líderes do partido. Está indo para o seu partido agora, o PROS. Está indo para o PROS. Concordo com você. Há um distanciamento dele de Tasso Gereissati hoje. Há um distanciamento. Nós vamos falar da reunião rapidamente, eu tenho um tempinho. Vamos falar da reunião que houve do Tasso também essa semana. Mas vai, continue. Quer dizer, houve um distanciamento dele do capitão. Do Tasso. Quem reconhece? O Tasso, mais que tenha vontade de derrotar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, não tenha mais capacidade de apoiar essa nova candidatura de Ciro Gomes, mas o Tasso também não teria condições de subir no palanque de Bolsonaro. Disse isso claro para o capitão. Se ele teria o apoio dele se apoiasse o Alckmin. E o capitão disse que não tinha como deixar o Bolsonaro. E aí criou um impasse. E aí o Tasso não tem... O Tasso tem uma missão dada do PSDB que é ter um palanque aqui para o Alckmin. Né?
Mas cada vez fica difícil esse palanque. Mas o Tasso se reuniu com o Beto Studart Uhum. e outras figuras aí da grana do Estado. O PIB. Tem um cara que disse assim, reuniu com o político. Não tinha um político lá, mas muito político lá, o Tasso Gereissati, que também é empresário, né? É o segundo maior empresário do Ceará, depois do M. Dias Branco é ele, que ele tem uma banda do Sistema Verdes Mares, uma mulher, e é o dono da empresa de refresco, a maior representante da América Latina de Coca-Cola é a empresa do Tasso Gereissati, que a filha dele é presidente, né? Pra você ter ideia. O homem tem 2 canais de televisão. E, além disso, ele é o dono das maiores redes de shopping do Brasil. Sem falar que o irmão é um dos donos da Oi, e ainda por cima, a Oi quebrou aí, mas dá tudo para ela. E ainda por cima tem a fechadura La Fonte, não sei o que, é um mega empresário. Pois é, ele se reuniu com o resto do PIB do Ceará. Gostei o resto do PIB do Ceará. Pois é, né? O rapaz era ele, o resto ele somou. Ele disse, olha, cara, dinheiro nós temos, vamos lançar o candidato. É isso, Luiz? É por aí. Agora, o que acontece na minha... Será aquele Geraldo Luciano, que ele quer tanto, que é o vice-presidente do grupo? Não, acho que não. Até porque eu acho que o Geraldo, como ele foi lançado muito, muito cedo dentro do mercado queimou, né? Queimou. Eu acho que aí ele vai tentar conversar com o Beto Studart. Agora, eu também... O Beto não é amigo do Camilo, não, mas... Eu também... Aí que está o cheio da questão. Eu acho que uma parte... Você que é amigo, você que é amigo, eu não tenho contato com esse povo rico, não. O Luiz, que é amigo deles, você que é próximo da elite aí, eu sabia que tinha uma amizade do Beto com o Camilo. Eu estou errado. Eu havia elogio do Camilo aí. Tá certo. Eu não acredito que, como você bem falou, os grandes empresários do Ceará hoje estão satisfeitos com Camilo Santana. Eu acho que dificilmente eles partiriam para uma aventura. Porque o cenário hoje no Ceará, em relação ao governador Camilo Santana, é de uma construção de consensos e de pontes. E eu vou dizer uma coisa aqui, não fiquem com raiva de mim não, sei, mas se a eleição fosse hoje, Camilo Santana, com PT, sem PT, com Lula, sem Lula, era reeleito no primeiro turno. Se a eleição fosse hoje. Né? Como é nuvem, né, Luiz? Daqui um mês, ou amanhã, não sei. Hoje, estou errado a avaliação? Não. E o Camilo tem tido agora... Você sabe por que eu digo isso? Porque os adversários estão com dificuldade de arranjar um nome. Quando você tem dificuldade de arranjar um cavalo para correr com outro, é porque aquele cavalo é muito veloz. Eu gosto muito de ler eu vou pedir licença aqui a você. Eu gosto do site Focus. Eu acho que é interessante. E nesse site ele disse uma coisa interessante. Os jantares marcados entre essas lideranças de oposição. Olha, Carlos Frederico, eu vou ser bem objetivo, o tempo está acabando. Tasso Gereissati e o ex-governador Lúcio Alcântara não se sentam. São as únicas 2 lideranças de oposição que sobrou, real, de articulação política. Não se sentam, não se falam. Tem mágoa. Tem mágoa, eu acho muito difícil. É retalhada, né? A oposição totalmente dividida. Aí você enfrentar a situação dividido, aí não dá, meu irmão. Luiz, obrigado. Eu que agradeço. A você, assinante, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Na próxima semana estarei aqui de volta com mais um programa A Hora da Verdade. Até lá.